Amém, irmãos, graça e a paz a todos. Nessa noite, estamos aqui de volta na casa do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do 9 ao 20. Estaremos assim encerrando esse capítulo 1. Amém? Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nessa versão aqui, está dizendo candeeiros, né? Em outras versões, fala candelabro, né? O candelabro, que são as igrejas, a igreja, né? A igreja do Senhor. Amém? Muito embora a gente tenha denominações, igreja, mas a igreja é um povo só. Essa é a primeira visão de Jesus glorificado, do capítulo 1, do verso 9 ao 20. O livro do Apocalipse é palavra de Deus. É palavra de Deus. E nós podemos ver isso no capítulo 1, do versículo 3, quando se fala da leitura pública das Escrituras, né? Bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aqueles que leem. O que é bem-aventurado, irmãos? Felizes, macariós, grego, né, Daniel? Macariós, ou bem feliz, ou super feliz. Aqueles que leem o quê, irmãos? Leem o quê? A palavra de Deus. Então, a igreja, o crente, ele lê a palavra de Deus. Então, ele é bem-aventurado. O que era costume nas sinagogas, como nos textos do Antigo Testamento. Lá em Lucas 4, 16 e 17, quando Jesus entrou na sinagoga, eles deram o rolo da lei para Jesus, e ele abriu justamente no livro do profeta Isaías, onde está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então, a palavra de Deus era lida nas sinagogas, nos cultos, nos ajuntamentos da congregação de Israel no Antigo Testamento, como Jesus o leu na sinagoga no Novo Testamento, e eu creio que também os apóstolos do Senhor Jesus na caminhada.
Muito bem. É na classificação dos tipos de literatura bíblica, ele é uma profecia, como está dito claramente também no versículo 3. As palavras da profecia. Às vezes a pessoa fala assim, o profeta e tal, e tal, e tal, e tal. Irmãos, o profeta é a palavra. A palavra é a profecia. A palavra é a profecia, nada além da palavra. Só lá Escritura. Daniel, só lá Escritura. Só a Escritura. Só a Escritura. Não precisa de nada mais. Também o sabemos pela apresentação do livro, que é igual aos livros proféticos do Antigo Testamento. Quanto ao seu conteúdo, o livro é uma revelação. O Apocalipse é uma revelação a respeito de quem é Jesus e sua ação na história, enfatizando o seu povo, a igreja, nesse cenário histórico. Nesse cenário histórico. Irmãos, eu estava pensando a respeito do Apocalipse e estava fazendo assim uma distinção do mundo conturbado, do mundo, como o Bruno gosta de falar, desde o início por causa do pecado, desde o pecado entrou no mundo, a manifestação do pecado, e a igreja. Um povo santo, o que quer dizer santo? Separado. É um povo santo, separado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz, né, lá na sua carta, a fim de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. Muito bem. Então, o livro fala a respeito do seu povo, de Jesus, nesse cenário histórico. Nessa sessão que vamos ver hoje, temos a descrição do período que o livro cobre, o que está no versículo 19. Onde as coisas que João viu dizem respeito à visão dos versículos 1 ao 17. Segundo, as que falam da situação do mundo, especialmente da igreja, no tempo que o Apocalipse estava sendo escrito. Terceiro, as que vão acontecer, as que são, né, escatológica, falam do futuro. Tudo aquilo que ele viu. Então, nessa sessão de hoje, temos uma das mais exaustivas e completas revelações a respeito de quem é Jesus, exaltado, glorificado, bem como da igreja e seu ministério. Como eu falei semana passada, eu não preciso sentir um arrepio para sentir a presença de Deus. Tem dia que eu pego a palavra de Deus, eu folheio ela, procuro alguma coisa para Deus falar comigo, e Deus não fala comigo. Assim, aliás, eu penso que Deus não está falando comigo. Então a gente não precisa sentir um arrepio. Eu li a Bíblia e senti um arrepio dos pés à cabeça. Talvez você vai ler a Bíblia e você vai se sentir assim. Isso não significa que Deus não está com você, que você não sentiu a presença de Deus. Entendeu? Mas é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. E Jesus é simples. Jesus é simples. Jesus não é, a gente não deve pintar um Jesus da nossa imaginação. Não, Jesus foi um ser simples, que andava com os pecadores, que andava no meio da multidão, que Jesus chamava a atenção pela sua simplicidade e porque ele falava com autoridade. Com autoridade. Ponto 1. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Vamos lá. Essa é a hora. Daniel. Essa sensação que a gente tem de ler a Bíblia e achar que tem que sempre sentir algo, né?
A fé é justamente isso, é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que ainda se espera, e o desafio da fé é esse, a gente continuar crente ou continuar crendo, mesmo muitas vezes sem ver, sentir ou experimentar algo diferente que não seja o natural, que não seja confiar no livro pelo que ele já é, não porque ele me faz sentir isso ou aquilo, porque a maioria da nossa caminhada cristã vai ser às vezes ausência de sinais, porque o maior sinal já foi na cruz. Então a gente tem que se sujeitar ao texto e crer nele, apesar de não sentir todo dia alguma coisa diferente, né? Imagine quando você lê lá em Abacuque. Abacuque não sente, Deus está calado, né? Abacuque está falando, aí depois Deus fala com ele. Irmãos, só um parênteses aqui. Como os irmãos sabem, nós estivemos lá no Espírito Santo esse final de semana. Aí na volta, nós paramos em Campos. Eu até botei isso lá no grupo de oração à igreja, ajuda. E nós paramos em Campos, almoçamos, era umas 2 horas. Sentamos lá, né? Nós pegamos a xepa da comida. Não, a comida estava boa, não era xepa não. E quando nós saímos, e quando nós chegamos, aí o pessoal parou para comprar biju, comprar farinha, comprar um bocado de coisa lá, né? A gente adora comer, né? Aí quando chegamos, como daqui, na padaria, estava próximo à ponte de Campos, né? Então, parou o trânsito. Nós ficamos parados. E nada andava. Daqui a pouco nós vimos aquela fumaça subindo, fecharam a BR-101. Nem sobe carro, nem desce carro. Nada. Tudo parado. Isso era 3 horas, mais ou menos. Ficamos ali. E começamos a conjecturar um bocado de coisa, procurar saída, procurar caminhos. Será que não tem outra estrada? Será que não tem isso? Será que não tem aquilo? E nada se resolvendo. E os meninos, né, os traficantes ali, os meninos, né, que o pessoal fala, as vítimas da sociedade, passando com pneus para queimar, com móveis, o cara andando de moto, né, com um garupa com móvel na cabeça para jogar lá para queimar. E a tensão começou a crescer, os irmãos ficando com medo, tal, aquela coisa, ai meu Deus, vão fazer arrastão, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Aí eu tô lá, saí de dentro da van, que eu não aguentava mais, fui lá fora, sentei no ponto do ônibus, fiquei ali. Deus, o que a gente pode fazer? Que tal? Aí o pastor Lucas, pastor Aguinaldo, vamos orar, vamos clamar, puxa aí, vamos cantar e tá bom. Aí nós começamos a cantar ao Senhor, começamos a adorar o Senhor, começamos a chorar, começamos a falar com Deus. Deus, a gente só vai parar de falar com o Senhor, a gente só vai parar de orar quando essa pista for aberta. E ficamos, e começou a escurecer, e a gente cantando louvores, levantando oração a Deus. Irmãos, a gente poderia, aquele fogo ficar a noite inteira fechando a pista, a gente tinha que continuar clamando ao Senhor, né? Clamando ao Senhor. E nós não falamos, eu não falei, Deus, a gente foi fazer a tua obra, por que a gente está passando por isso? Não, eu sei, a gente sabe que quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente vai sofrer retaliação do inferno. Não é verdade? É desse jeito. Aí, irmãos, aí escureceu, aí daqui a pouco a pista foi liberada. Oh, glória! Aleluia! O nosso Deus, Ele é o quê? A gente canta que Ele é soberano, não canta? A gente não diz que Ele é Deus, a gente não diz que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Por que a gente fica com medo? Por que a gente acha que não tem saída? A gente diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. A gente diz que Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. E nós estávamos nesta mesma situação, no século 21. O povo. Irmãos, se for para a gente viver assim, é melhor a gente
fechar a igreja e ir embora para casa. Desistir. Né? É para a gente desistir. Olhar para essa central aqui, Serginho, que mora aqui há muitos anos, Marquinhos, olhar para a Praça do Bandeirantes ali, vamos desistir disso aí. É droga, é prostituição, é só coisa que não presta, vamos desistir disso aí. Não, irmãos, nós somos igreja, nós não temos que desistir, não. Irmãos, Deus abriu, daqui a pouco os cria passaram, né? Voltou todo mundo, cada um foi para sua casa, e nós passamos e viemos embora. Então, irmãos, eu não senti arrepio nenhum. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu brinco, eu dou risada, eu dou gargalhada, eu sou feliz. Mas isso não significa que Deus não está comigo, que eu não creio. Eu creio. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Você crê que esse Brasil tem jeito? Até Jesus voltar? Eu creio. Eu creio que Deus possa intervir lá, em Brasília, onde está toda aquela corrupção. Eu creio. E tem uma turma de joelhos dobrados. Tem crente que está preso por causa do 8 de janeiro. Você sabia disso? Não fizeram nada, foram para lá com a Bíblia na mão. Estão presas. Há 17, há 15, há 17 anos de prisão. Eu creio. Então, se eu não acreditasse nessa palavra, se ele não estivesse comigo, se eu tivesse que sentir algum arrepio para sentir a presença de Deus, irmãos, a gente está errado. Nós estamos errados. Os cristãos passaram por provações, por lutas e dificuldades. Eu li um livro, Até os Confins da Terra, minha esposa tem esse livro, conta a história de uma missionária que ela foi capturada pelos terroristas, pelos perseguidores, e arrancavam as unhas daquela missionária. Arrancaram as unhas e tiveram que caminhar. Ela não desistiu de Jesus. Ela não desistiu de Jesus. Esse livro do Apocalipse. Essa palavra poderosa. Então a gente não precisa. Deus está com a gente, irmãos. Deus está com a gente. Amém? Muito bem. A respeito da igreja, vamos ver aí. A igreja na história. Há uma história, a igreja está caminhando nessa história. Quando vai citar as 7 igrejas, aí nós já entramos hoje, vai falar, para quem foi destinado, na outra semana a gente já vai entrar, falar das igrejas, ok? Aquelas sete igrejas. Esse livro foi escrito direcionado àquelas igrejas, tá? E a igreja de todo o tempo. Quando vai citar as 7 igrejas como destinatárias da mensagem, versículo 11, né? Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí cita todas as igrejas, 7 igrejas. Muito bem. É um símbolo de igreja de todo tempo e em todo lugar. Viu? Semana passada a gente falou um pouquinho disso. João diz da situação dele e da igreja, ou seja, dela em todo canto, em todo tempo. Em todo tempo. Não foi para aquelas 7 igrejas exclusivas naquele tempo, mas para aquele contexto, para esse contexto até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Você acha que Deus iria mandar escrever a Bíblia, a sua palavra, e não iria dar esse livro último da revelação, não iria entrar no cânon? Fala, Sérgio. Isso, o fechamento da história. O fechamento da história. Muito bem, então,
é para todo tempo. Para aquela igreja, naquele contexto, vamos colocar aquelas 7 igrejas, aquela igreja do primeiro século e a igreja de todos os séculos, até a volta de Cristo. Ok? Muito bem. No capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro aonde? Tribulação. Tribulação. Irmão, uma coisa muito séria. João, eu, irmão vosso, apóstolo de Jesus, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos aqui trazer para hoje. Irmãos, é bem polêmico a situação. Ou a igreja se posiciona e toma posse da palavra, ou como eu falei, ou fecha a porta. Ou fecha a porta. Ou fecha a porta. A igreja é contra a cultura. Ela anda na contramão do sistema. Nós, igreja, eu, igreja, você, igreja, nós somos contra as drogas, o alcoolismo, a prostituição. Eu sou contra, eu sou radical. A palavra é radical. Você vai ser preso por causa disso, me prenda. Eu não vou mudar de opinião. João está preso por causa disso. João está em Patmos por causa disso. Por causa disso. Os outros apóstolos já... E João é preso por causa disso. Nós vamos colocar esse cristão, essas pessoas lá naquela ilha, e lá era a ilha cheia de perigos, de cobras, né? Segundo historiadores. João está ali. A palavra de Deus estava presa. A palavra de Deus estava presa. Aonde que Jesus visitou João? Na ilha de Patmos. Aonde que Jesus vai te visitar? Em meio à tribulação, em meio à perseguição. Eu estou aqui sentado na minha rede, com a boca cheia de dente, escancarada, esperando a morte chegar. Jesus não vai te visitar. É só vitória, é só vitória, é só vitória. Quem devia passar na prova e não te ajudou, vão se arrepender, ele vai estar na plateia e você no palco. Irmão, que evangelho é esse? Que palavra é essa? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu estranho isso. Cheio de luzes, e a estrela não é Jesus, é o pregador, é o cantor, é a cantora, é o missionário, é não sei quem. João está na ilha de Patmos, não tem holofote. Tem o que, Daniel? Tem perseguição. Mas a palavra de Deus não está presa. É Ele que Jesus visita, é Ele que tem a revelação. É Ele que tem a revelação. Então, na tribulação, Ele fala, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Brincadeira. Fala sério. Vê quem está me atormentando aí. Foi o próprio Jesus que disse que seu povo... Desliga isso aí. Faz um favor. Foi o próprio Jesus que disse que seu povo passaria por tribulação, João 16:33, e Paulo disse que por muito esforço a igreja vivencia o reino de Deus, Atos 14:22. Essa é a tônica de todo o livro e de toda a história da igreja. Lutas constantes, ataques do diabo. Então a igreja recebe ataque do diabo. Vocês vão tranquilamente lá para
para o Espírito Santo, vocês vão pregar a palavra, vocês vão entrar no território de Satanás, vocês vão ali na praça, você vai entrar no território do diabo, você vai para essas comunidades, você vai entrar no território do diabo, você acha que o diabo vai aceitar isso? Não, irmão, ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele vai querer perder alguém? Não. Não, e ele conhece o poder de Deus melhor do que muitos crentes. Então esse livro fala disso. Aí o pessoal vai pregar lá, aí ele quer pregar a palavra de vitória. É restituição. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Poxa, eu só tive coisa ruim na minha vida. Como é que a pessoa quer restituição? Restituição de quê, gente? Ela enfrentou ataques, lutas constantes, ataques de Satanás. Não é diferente, não mudou. Continua a mesma coisa. Eu acho que hoje é até mais sofisticado. Hoje você tem a rede social. Hoje você tem a internet e você luta internamente. Você vai ver que Paulo diz que ele teve um momento lá que ele até deu vontade dele desistir da vida, não foi? Por causa de quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Entendeu? Mas com a certeza de ser mais que vencedora, pois persevera, não em sua força, mas no poder da graça de Jesus. É assim, irmãos, não é de outra forma. Se outra igreja ensina de outra forma, está equivocada. Não conhece a palavra de Deus. Mas ninguém gosta de falar de sofrimento, né? Você já vê aquele hino, junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Ninguém canta esses hinos nas igrejas. Já viu cantar nesse hino na igreja, Sérgio? Só canta no enterro. Tinha que cantar na igreja. Tinha que cantar na igreja. Você lembra daquele hino que o maestro do Titanic cantou? Mais perto quero estar. E o navio está afundando. Meu Deus, de ti. E o navio está afundando. Não, pastor, não faz isso não, que o irmão vai afugentar as pessoas da igreja. Vai afugentar as pessoas da igreja. É desse jeito que a coisa está rolando por aí, meus irmãos. Então, primeiro ponto, 1.1. A igreja na história. A história da igreja é de sofrimento, mas de vitória. Vitória. Até o próprio apóstolo Paulo, eu bem sei quem tem crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Entendeu? A igreja na história, sofrimento, mas no fim de tudo é mais que vencedora, não pela sua força, não pela força do seu braço, mas pela graça do Senhor Jesus. Segundo, ponto 2, 1.2, a igreja diante de Deus. A igreja diante de Deus. No versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros ou 7 candelabros de ouro. Já na visão de Jesus glorificado, João diz que viu 7 candeeiros ou 7 candelabros de ouro. No versículo 20, ele explica que esses candelabros são as 7 igrejas, ou seja, toda igreja do Senhor, em todo tempo e em todo o canto, em toda a parte de toda a terra. A citação aqui é Zacarias capítulo 4, onde Zorobabel representa a Israel como um só povo diante de Deus. Então, em Zacarias 4, o castiçal único, com 7 lâmpadas, é um só povo
nacional. Aqui as lâmpadas estão separadas, mas continuam sendo 7. Aqui a Evelyn falou na explicação, na exposição dela no domingo retrasado, dos objetos, né, do tabernáculo, e o candelabro é uma peça só com 7 braços. Tem 7 luzes separadas, mas é um só que sustenta as 7 luzes. Representa a igreja. Representa a igreja. Mas continuam sendo 7, dizendo que a igreja é o mesmo povo, mas agora há o aspecto local. Essa aqui é uma igreja local, viu, irmãos? A igreja local. A Amendoeira é a igreja local. A igreja de Alcântara é a igreja local. A igreja Água Viva é a igreja local. A Assembleia de Deus é a igreja local. Mas somos um só povo. Não deve haver separação. Nós devemos respeitar. Eu oro pela igreja Água Viva, para que eles preguem a palavra, para que eles libertem vidas. A gente deve orar pelas igrejas do bairro, porque a igreja é povo do Senhor. Nós devemos orar uns pelos outros. Então não há divisão, não há separação. É a igreja local. A igreja é um todo em todo o mundo, mas cada igreja local é o povo de Deus em sua plenitude. Em sua plenitude. O mesmo Deus que está aqui está ali na Água Viva. O mesmo Deus que está aqui está na Nova Vida, está na Batista, está na Presbiteriana. É o mesmo Deus. Confissão de fé é a mesma. Né? É a mesma. Se não tem essa confissão de fé, não é igreja. Não é povo de Deus. Ok? Até aí está dando para entender? Hoje ninguém está perguntando nada, né? No primeiro estudo foi um bafafá. Foi um bafafá. Mas irmãos estão entendendo? Deu para entender? Está difícil? Muito bem. Então o livro de Apocalipse não é tão difícil de você explicar até um certo ponto. O símbolo é muito pertinente. A igreja é a tocha. O que é a tocha? Quando que você lembra da tocha? Nas Olimpíadas, né? Vai levando aquela tocha acesa. Não apaga nunca. Não deve se apagar. O símbolo muito pertinente, a igreja é a tocha, é luz. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não a luz própria, mas a luz dele. A igreja não tem luz própria, o pastor não tem luz própria, você não tem luz própria, mas a luz que está em você é Jesus. Amém? É Jesus. É isso que a igreja é e faz, espalha a luz, prega a palavra de Jesus, ela debela as trevas, ela afasta as trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Se dissipam. Por isso que eu estava falando semana passada. O André Valadão, lá eu não morro de amores por ele, não tem nada a ver com a vida dele. Ele vai prestar conta daquilo que ele fizer, o que ele falar. Mas ele falou uma coisa correta, todo mundo caiu de pau em cima dele, a maioria. Né? Se seu filho vai para a faculdade e ele vai se afastar de Jesus, não deixa ele para a faculdade. Essa é a grande questão. O jovem é a luz na faculdade, é tocha acesa. Está lá. Estão se prostituindo, mas ele é luz. Estão usando drogas, ele é luz. Ele é luz. Tem o filho do pastor Edson Santos, ele faz a UF e ele tem um trabalho com jovens cristãos na UF. Qualquer dia eu vou chamar ele para falar aqui com a juventude aqui. Como é que é o nome dele, Sara? Esqueci o nome dele. Israel.
Israel. Vou chamar Israel para dar. Isso, Eu vou chamar ele para falar para a nossa juventude aqui o trabalho que eles fazem lá. Vai ser muito bom, vou marcar com ele. Tá? Então, ele é luz, ele é tocha, ele está aceso, ele não pode se apagar. Ele só se apaga quando ele morre, vai para o céu. Mas a igreja continua. Não é a luz própria. A igreja faz dissipar as trevas com o brilho de Jesus. Observe-se que ao ouvir grande voz, João volta seu olhar, ou seja, ele olha para trás e antes de ver a Jesus, ele vê os 7 candelabros, ou seja, Jesus é visto através da igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Irmãos, Jesus não vai ser visto pelo pecador através de um vulto, através de um avatar. Não, é através de você. É através de mim. As pessoas vão ver Jesus através de você, da igreja. É você que vai fazer a diferença. Então, Jesus é visto através da igreja. É a igreja que o prega e demonstra ao mundo e o apresenta ao pecador. Eu tive lá na praça, né? Lá uma praça muito grande, tinha 2 quadras bem grandonas, né? De grama sintética, né? E as quadras de vôlei, quadra de basquete, uma praça muito grande. E ali os jovens, né, muitos jovens, crianças brincando, e vem um senhor, né, de cabelo branco, bêbado, acho que o cara bebeu toda a cachaça do botequim aquele dia, porque ele não aguentava em pé. Aí ele andando atrás da gente, aí eu parei para dar atenção a ele me agarrou, meu Deus, quase que ele me derruba com bafo de cachaça, quase que ele me derruba, meu Deus do céu, me agarrou, me abraçou. Eu quero deixar essa vida, mas eu não tenho força, eu não consigo. Eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí ele começou a chorar. Ele começou a derramar lágrimas. A gente não precisa dizer mais nada. É ficar com pena do pecador não, irmãos. A gente não tem que ter pena do pecador não. A gente tem que falar de Jesus. E sempre tem um assim, sempre tem uma assim. É só você sair para evangelizar. Você vai sempre encontrar alguém dessa maneira. Então, a pessoa está vendo Jesus através de você. Através de você. Ninguém vai dar esperança a ele. Ele pode até para um centro de recuperação, para o AA, mas ali ele não vai ver Jesus, ele vai ver Jesus através da sua vida. Amém? Pastor Daniel. Bem, pastor, é uma pergunta que eu mesmo confesso não ter ainda a resposta precisa, e faz um tempo que isso tem me incomodado até trazer para a igreja em outra ocasião. Sim. Sobre a confiabilidade das Escrituras. A gente está aqui hoje sentado ouvindo sobre um livro de um homem chamado João, que ele alega ter se achado em espírito, ouvido uma voz como de relâmpago por detrás de mim, e aquilo que ouvi escreve. E o que leva a gente como cristão a sentar hoje e confiar que tudo isso é verdade? Que esse livro é verdade. Se existem tantos outros livros no mundo que alegam ser verdade também. O que fez João, Pedro, Paulo, Moisés escreverem essas coisas alegando serem a verdade? E o que leva a gente a chegar ao ponto de sentar em uma quinta-feira, ou em um domingo, ou em nossas casas, pegar esse livro, porque assim como ele alegou, Allan Kardec também alegou, Buda também alegou, Maomé também alegou, os mormons também. Tem alguma coisa diferente nesse livro que nos leva a crer nele, e também tem alguma coisa nas pessoas que levam elas a crer em outras coisas. Tem muita coisa escrita nesse mundo, e muita gente alegando dizer a verdade.
Essas coisas que viste, João, escreve num livro, porque em breve devem acontecer. Que temor isso causa em você? E que reverência isso deve levar no coração do cristão, ou primordialmente, por que eu creio nisso daqui? Por que isso move a minha vida, sabe? Existem evidências assim, históricas de todos os livros religiosos do mundo, filosóficos escritos. Se eu não estou enganado, até depois eu posso me corrigir a respeito, mas parece haver um consenso de que de todos os livros do mundo que já foram escritos, nenhum teve tantas cópias e reedições quanto a Bíblia já teve. Parece que os povos não tinham tanta fé ou tanta crença em outros livros como tinham na Bíblia, para o copiar abundantemente, para o reproduzir abundantemente, para fazer ele ser conhecido abundantemente. Você conhece a Bhagavad Gita, por exemplo, Nunca ouvi falar. É um livro... Pois a gente não teve acesso, certo? A gente não conheceu a respeito. Ou o livro de Allan Kardec, ou o livro dos Mormons. A gente sabe que hoje existe a imprensa, né? Que hoje se imprime ou chega digitalmente ao nosso alcance. Mas não houve um esforço tão grande naquela época, no 1º ao 4º século, como houve pela Bíblia. É verdade. Os seguidores de seus deuses pagãos não se esforçavam pelos seus deuses como aqueles homens se esforçaram. Isso é uma evidência histórica, irmão. Isso é real, sabe? Tem muita cópia da Bíblia. Esses homens creiam de verdade. Isso aqui era tão forte, tão real para eles, que eles criam nisso e faziam milhares de cópias, porque eles sabiam que isso era real. Então é uma evidência histórica. Existem outras também, mas isso é para dar confiabilidade a esse livro. Esse livro tem muito mais confiabilidade do que qualquer outro já escrito no mundo, né? E aquela jovem que adivinhava, né, dando grandes lucros aos seus senhores, e os efésios, né, quando se converteram, queimaram grande quantidade de livros religiosos, escritos religiosos, né? Algumas religiões e crenças pagãs se perderam ao longo do mundo, ou se conhece pouca porque tem relatos históricos sobre elas. Agora, a nossa foi preservada, né, por algum motivo sobrenatural. E nunca se teve tanta crença em um livro a ponto de o copiar tantas e tantas vezes. A ponto de, recentemente, acho que foram poucos anos, eu não sei precisar quanto tempo, se achou, digamos que você foi visitar as grutas lá de Minas Gerais para ver os lagos, e você acha um escrito lá dentro dessa gruta. Acharam em um local chamado Qumran. Escritos esses que a gente... Os escritos de Isaías foram encontrados cópias infinitamente para frente, né? Digamos que a gente escreveu hoje uma carta aqui para o pastor. Daqui a centenas ou 500 anos encontraram uma cópia dessa carta fielmente conforme a primeira, escrito dentro de uma caverna dessa. Foi isso que aconteceu. Encontraram cópias fiéis que batiam com as primeiras escrituras que a gente conhece. Tinha muita confiabilidade nisso. Esses homens criam de verdade. Então tem alguma coisa diferente nesse livro. Esse livro é diferente. A gente crê nisso por um movimento do alto, claro. Em última análise, é o Espírito Santo que convenceu a gente. Mas Deus. Tem evidências reais, históricas, de que ele tem confiabilidade. Entendeu? Amém. O plano de Jesus para o mundo passa pela ação da igreja. E ele não tem plano B. Ele não tem plano B. É a igreja. É a igreja que usa. No versículo 13, está no meio dos 7 candeeiros, né? Aí, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Está no meio do candeeiro, e no meio do candeeiro, um semelhante a filho de homem. Ou seja, Jesus não é apenas a mensagem da igreja, ele é o seu centro. Ele é o seu centro. Ou seja, a igreja vive por Jesus e para Jesus. Em todas as eras, a igreja se estabelece quando adora Jesus e recebe seu poder. Quando aconteceu a reforma protestante, não tinha esse púlpito aqui no meio, ele ficava no canto. A reforma protestante trouxe o púlpito para o meio. Por quê? Aqui no meio se prega a palavra de Deus.
Todos dão atenção. Jesus quer dizer que a palavra, que Jesus é o centro. Fala, Evelyn. Jesus é o centro. Aqui na versão da King James fala que entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, né? Que você falou que se refere a Jesus. Você tinha dito que João teve a visão de Cristo glorificado já, né? E aqui está falando semelhante a um ser humano. Acho que a gente vai chegar lá na frente e falar do corpo glorificado e tudo mais, mas quando ele recebe esse corpo glorificado, ele não perde em as características humanas, né? Não. Nessa própria visão de João a respeito de Jesus, ele vê um Jesus, ele vê um Jesus, mas ele não reconhece porque porque ele não reconhece aquele Jesus que andou com ele, que ele andou com Jesus. Ele não o reconhece dessa forma. Mas como que ele vê Jesus? Nós vamos entrar agora aqui no Jesus glorioso. Fala, pastor Daniel. A gente vai ver então, né? Mas pode falar. Por alto, assim, Jesus teve algumas fases, que isso é difícil de se explicar, realmente não há um consenso teológico. Por exemplo, antes de Jesus Cristo se encarnar, o que ele era? Ele era o Verbo. Não tem uma definição do que ele era. Quando ele se encarna, a gente passa a vê-lo como ele é e como é possível ver fisicamente falando. Depois que ele antes era Verbo, depois se fez carne, depois ele esteve no estado de ressurreição, andou entre nós, que ainda não era o estado de glória final, e depois entrou no estado de glorificação. O que se crê hoje, é quase um consenso teológico, mas que ainda há abertura para outras posições, é que o que está no céu agora, o Jesus que a gente vai encontrar quando chegar na glória, é o Jesus que Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração. Eu verdadeiramente sou o Cristo. E ele se transfigurou lá. Aquilo ali era um pré-anúncio de como ele é agora. Suas vestes resplandecentes, seu corpo reluzente, seu rosto reluzente. Um homem glorioso, mesmo o homem da fornalha. Um quarto homem glorioso. Ele é um homem ainda. E 100% glorificado. Ele não virou uma fumaça ou se desfez. Ele ainda é um homem. E quem vê a mim, vê o Pai. Ao ver Cristo, a gente vai estar vendo Deus de forma plena e perfeita. Amém. Mas quem é Jesus? Por que a igreja deve adorá-lo? Qual o poder dele? Para que nele a igreja viva e repouse segura, mesmo em meio a tribulações. Vamos ver aí. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Ponto 2. Aí o Jesus glorioso. Vamos entrar agora nessa situação aqui. Como dito no início, temos nesse texto uma das mais completas descrição de Jesus. São oito características do Senhor. Falta tempo para aprofundamento, como o Daniel falou. É muito profundo isso aí. A gente não vai falar disso em um estudo só, não tem como, né? Portanto, vamos vê-las de passagem e ver a glória daquele a quem servimos. Primeiro, Jesus é filho do homem. Lá no versículo 13, no meio do candeeiro, semelhante a filho de homem. Por que isso? Parte A. Esse foi o título favorito do próprio Jesus durante seu ministério terreal. A referência aqui em Apocalipse é Daniel 7:13. O que está escrito lá? Vamos ver? Passa para a gente aí, Carol. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Está se referindo ao filho do homem, ao próprio Jesus, que ele é o título favorito dele, segundo aqui o estudo, em que o ser celestial é chamado de filho do homem. Isso diz Jesus, o eterno Deus,
encarnado em figura humana, o glorioso Senhor e Salvador. Nele estava a vida eterna, ele era a luz. Jesus diz lá em João: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele fala assim, Jesus é Deus. Aí os fariseus falam, tu tens 30 anos, como tu diz que... Como que tu diz uma loucura dessa? Mas Jesus tem autoridade. Jesus tem autoridade, isso transcende. É difícil, né? Como o Daniel falou, como é que a gente vai explicar isso? Como é que a gente vai tomar posse disso? É muito profundo. Esses filmes que passam aí da volta de Jesus, os que ficaram para trás, irmãos, aquilo ali, querido, pelo amor de Deus, não é nada daquilo. Não vai. Um dia uma irmã chegou, ai, que maravilha, que benção. Irmã, pelo amor de Deus, tu ficou encantado com aquele filme. Eu nem perco meu tempo vendo, porque não é daquele jeito. Tem nada a ver. É coisa muito mais profunda. Aquilo ali é de Hollywood. Aquilo ali é... Aí chegaram para mim, pastor, aquelas novelas da Record é uma bênção. Irmão, pelo amor de Deus. Eu respeito, você quer ver, veja. Mas não tem nada a ver com... Pera aí. É uma mistureba, né? São coisas, irmãos, que as pessoas ficam encantadas. Né? Fica encantada com essas coisas, mas é muito mais profundo. Como o pastor Daniel falou, só se Deus te der uma revelação dentro da palavra. Daniel é dessa forma, pastor Lucas é dessa forma, irmãos é dessa forma, é desse jeito. Entendeu? Aí tinha um bobão lá na internet, como é que pode, né? Falando do dilúvio. Como é que pode o pessoal acreditar no que esse livro está dizendo, que houve um dilúvio e encheu toda a terra? Aquilo ali é conversa fiada. Eu botei assim, mesmo que a chuva que caísse aí durante 40 dias não desse para encher a terra, eu fico com a palavra, fico com a revelação. Não interessa o que as pessoas acham. O que interessa é que eu acredito, que eu creio na palavra de Deus, que eu creio na revelação de Deus. Fala. Eu acho que uma pessoa que fala que o dilúvio não aconteceu, ela é besta, porque, com todo respeito, porque não é só a Bíblia que relata que houve um dilúvio. Se você pegar histórias de escritos, né, os maias que estavam desse lado do continente, os chineses que estão lá do outro lado, eles têm registros históricos que de fato houve um dilúvio. Então essa pessoa ela é muito mal informada. É meio... Não vou repetir, porque minha mãe me olhou. O primeiro título, Jesus é o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Segundo, Jesus tem vestes talares e um cinto de ouro. O que significa isso? Parte B. Essas são indumentárias dos sacerdotes. Êxodo 28, 4, 39 e 29. Mas os profetas também podiam usá-los. Zacarias 3, 4. Jesus é sacerdote e profeta. Como sacerdote, ele nos leva a Deus e intercede por nós. Como profeta, ele nos traz Deus e nos traz a palavra de salvação. As demandas do povo era levado a Deus. E Deus, através do profeta, era levado a sua palavra ao homem. O sacerdote não recebia a revelação de Deus, né? Mas o profeta sim. Evelyn, depois pastor Daniel, vai lá. Ó. A visão que João teve, né, daqui de Cristo, você acha que foi uma coisa literal? Foi exatamente como ele descreveu? É que nem a gente pegar os relatos que Daniel faz, né, quando ele fala que viu, acho que querubins, que tinham uma face que era de boi, uma coisa assim. Você acha que João, não sei, ele ficou tão maravilhado com aquilo que viu, que ele tentou descrever da forma humana dele? Que nem quando vamos lá, Gênesis foi escrito por Moisés, né? É aquela visão humana. Então, você acha, na sua concepção,
aqui essa descrição, né? Que seus cabelos eram brancos, né? Como a lã, e nos seus olhos ardiam como chama de fogo. Você acha que foi uma visão mais humana? Ele tentou descrever isso de uma forma humana? Ou, de fato, essa seria a aparência? Como eu falei, João, ele não reconheceu Jesus como aquele ser que andou com ele. E mais lá na frente, João, o próprio Jesus fala, escreve o que vês. Então, o que João vê? Então, aquilo, para mim, na minha concepção, não sei se os irmãos concordam, na minha concepção, ele foi fiel àquilo que ele viu, daquela maneira, daquele jeito. Sim, pastor. Sim, pastor. Sim, o irmão Davi. Sim, lê aí. Ela vai passar. Isaías 53, 2. Bem-aventurado o homem... 53. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A gente não pode, essa visão de Isaías aqui, essa palavra de Isaías aqui, ele está falando da simplicidade de Jesus. Jesus não nasceu num berço de ouro, Jesus não tinha formosura, Jesus não, sendo Deus, ele nasceu dessa forma que ele veio, daquela maneira que ele veio, entendeu? Então, é diferente, né? Tem uma certa diferença aqui, Já aqui na visão do Apocalipse, João vê um ser, vamos dizer assim, estranho a ele, e ele cheio do Espírito Santo, ele é até esclarecido pelo próprio Jesus, como a gente lê aqui nas entrelinhas, naquilo que a gente pode observar, ele é esclarecido da forma como o próprio Jesus se apresenta. Amém, Daniel? Só mais um texto aqui sobre a confiabilidade da Bíblia. Sim. Mas antes da pergunta da Evelyn, existe uma diferença bíblica entre visão, sonho, aparição, milagre, prodígio, são formas de apresentação distintas. No próprio Apocalipse, às vezes, é tratado como aparição, apareceu-me, ou às vezes sonhei, ou às vezes vi. Geralmente é mais tratado como visão. Visão é quando Deus realmente concede você entrar em um estado de espírito, onde Ele mostra como se estivesse na sua frente alguma coisa celestial que, se não fosse dessa forma em espírito, não poderia ser alcançado pelos homens. Então, ele não está em um estado de êxtase, como se estivesse sob efeito de algum alucinógeno. Ele está simplesmente cheio do Espírito Santo, autorizado a descrever o que Deus mostrou para ele. Ele, de fato, viu, não como se estivesse aparecendo aqui na minha frente um anjo, mas ele viu em espírito. Então, Deus concedeu, e essa descrição que ele faz, ele está, de fato, vendo aquilo como se fosse um estado de espírito. Sim. Tem hora que é uma aparição, tem hora apareceu-me um anjo, é uma aparição de fato, fisicamente apareceu, como para Paulo, apareceu em caminho de Damasco. Ele não teve uma visão, eu não me lembro como está a descrição ali, mas ali parece que foi algo que ele pôde ver diante dos olhos, foi uma aparição de fato, ou uma luz que foi uma aparição de fato. Os homens que estavam com Paulo puderam também ver a luz, mas não conseguiam ouvir a voz, ou ao contrário, uma coisa assim. Só Paulo ouvia a voz, eles viram a luz. Então foi uma aparição, é diferente. Deus poderia ter concedido aquilo só como uma forma de visão, né? Nesse caso de João foi uma visão. E quanto aqui a confiabilidade da Bíblia, alguns livros chamados apócrifos, né, foram incluídos na Bíblia depois que a Bíblia já tinha sido fechada. Sim. Apócrifo quer dizer não inspirado, que não tem autoridade do Espírito Santo. Eles têm informações históricas que contam relatos reais, só que a nível doutrinário, eles não podem fundamentar a nossa fé. Sim. Então, eles, inclusive, alguns apócrifos pedem desculpas. Eu peço que talvez me perdoem caso eu tenha cometido algum deslize aqui na minha interpretação. Assim, e ainda assim está nas escrituras deuterocanônicas, canonizados depois do cânon da Igreja Católica. Aqui, olha o que Pedro descreve. 2 Pedro capítulo 1, 19, fala assim:
Temos assim tanto mais confiada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar... Aí 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso que autorizava eles a escrever e fala assim diz o Senhor, sem pedir desculpas, né? Verdade. Sem contornar Porque o que eles achavam não há ter erro certeza. ali, não há equívoco ali, nenhum. Quando a gente encontra alguma contradição, é a nossa interpretação que está faltando alguma coisa, está capenga, né? Amém. Terceiro, Jesus. Jesus é o filho do homem. Jesus tem vestes, talares e cinto de ouro. Jesus tem cabeça e cabelos, seus cabelos são brancos como a neve, e dos seus olhos há fogo. A musiquinha, né, do Judson. 14 parte A. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Mais uma vez, o capítulo 7 de Daniel é citado. Lá no versículo 14, um ancião de dias, uma figura do Pai, como Deus eterno, é que tem os cabelos brancos, ancião, cabelos brancos. João coloca Jesus, o Filho, na mesma posição do Pai. Jesus é Deus eterno. Jesus é Deus eterno. Observe-se que, mais abaixo, no versículo 17 e 18, ele mesmo fala de sua eternidade, dizendo ser o primeiro e o último, antes de tudo e depois de tudo, que venceu até a morte e tem a chave, ou seja, a autoridade da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Essa chave está na mão de Jesus, nessa visão de João. A morte não tem mais poder. Jesus a venceu quando ressuscitou. Ele agora tem autoridade sobre ela e ele nos dá essa mesma vitória. Nós ainda não vencemos a morte. Correto? Ninguém que morreu em Cristo ainda ressuscitou, mas segundo as Escrituras Sagradas vão ressuscitar. Então nós também vamos vencer a morte, como Cristo venceu. Amém? Jesus tem olhos como chama de fogo, né? E dos seus olhos, fogo! Muito bem, olhos como de chama de fogo. A mesma expressão surge mais duas vezes em Apocalipse. No capítulo 2, 18, na carta a Tiatira, fala da onisciência de Jesus, de conhecer e sondar tudo. No capítulo 19, 12, os olhos como chama de fogo são características do Cristo, o grande vencedor. Jesus é onisciente em sua santidade, conhece a tudo e é vencedor sobre tudo e todos. Jesus tem os pés de bronze polido, refinado numa fornalha, ou seja, ardente. Versículo 15, e os pés semelhantes ao bronze polido. Em Daniel, aí esse texto confirma com o escrito de Daniel, como também os seus olhos, né? E aqui, em Daniel 2, 3 e 4, a estátua da visão de Nabucodonosor, que diz dos impérios mundiais, né? Coisas que passaram, tinha pés de ferro e barro, ou seja, era forte, militarmente forte, mas humanamente frágil. Ferro misturado com barro, frágil, não tem resistência, tanto é que passou. E por causa dos pés de barro foi derrotado. Mas os pés de Jesus são o quê? De bronze, ou seja, seu reino é o quê? Isso significa que o seu reino é indestrutível.
e sendo como bronze ardente, ele destrói aos seus adversários. Destrói os seus adversários. Jesus tem a voz de muitas águas, 15b. Como que refinado a voz como voz de muitas águas. Aqui pode haver uma referência ao Salmo 29, de 3 a 9, que fala da voz poderosa do Senhor, que são como as muitas águas. Jesus faz tudo o que quer. Todas as suas ordens são estabelecidas, todos os seus decretos se cumprem. Ele é onipotente Deus, poderoso Deus. Então Jesus é poderoso. Sua voz é a voz como de muitas águas. Jesus, da boca de Jesus sai uma afiada espada de 2 gumes. A espada é arma de guerra. Cristo vencedor, do capítulo 19 do Apocalipse. Veja, irmãos, veja que a espada aqui não é uma espada que o guerreiro usava para guerrear e derrotar o seu inimigo. Há uma comparação aqui. Ou seja, é que é guerra, é ligado à questão de luta, de batalha. Então, um soldado não ia para a guerra sem sua espada, senão ele estava derrotado, né? Cristo, vencedor, do capítulo 19 do Apocalipse, usa uma única arma, uma espada que sai da sua boca, a sua palavra. Quem fala disso aí? O apóstolo Paulo, falando lá aos Efésios, capítulo 6, ele fala disso aí, né? Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, né? Uma espada que sai da sua boca, lá em 19, 20 e 21, mas também é símbolo de justiça. A espada também é símbolo de justiça. Capítulo Romanos 13, 4. Ambos apontam para o mesmo. Jesus vence. Sua arma é a sua palavra, que julga e decreta e derrota todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Né? E Jesus, o rosto de Jesus brilha como o sol na sua força. Ele é glorioso, majestoso, como o sol que tão forte clareia a tudo e ninguém sequer pode olhar diretamente para ele. Sim, o Jesus que se apresenta aqui não é o humilhado, o crucificado e sepultado, mas o ressurreto, glorificado e glorioso, né? Daniel falou disso aí, quando aquele Jesus que, lá no Monte da Transfiguração, Moisés também, né? Quando Moisés entrava na tenda, né? O seu rosto resplandecia, é um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo. Muito bem. Então, esse é o Jesus glorioso, e esse texto fala dos ministros de Jesus. Último ponto, né? O versículo 16 diz que Jesus tinha na mão direita o quê? 7 estrelas. O que significa essas 7 estrelas? Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. No versículo 20, ele explica que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Que anjos são esses? A igreja tem anjo? Costuma-se dizer assim, o anjo, quando se ora pelo pastor da igreja, se ora pelo anjo do Senhor. Não é que o pastor é um anjo. Por que ele é dito que o pastor é um anjo? Porque ele é o mensageiro. De quê? Da palavra, da revelação. Da revelação. Então, o pastor tem a revelação, Deus dentro da sua revelação, dentro da sua profecia, dentro da sua palavra, fala com o pastor, fala primeiro com o pastor e ele transmite isso para a igreja. Transmite isso para a igreja. Né? Transmite isso para a igreja. Que coisa maravilhosa.
Que coisa maravilhosa. Fala, pastor. E a gente não deve pensar que essas formas que João descreve, muito literais, né? Não, você vai não é chegar que- no céu, vai encontrar um Jesus com um pé de bronze, uma espada na boca. O que ele tinha para descrever para um judeu entender? O judeu sabe o que é bronze, o que é espada, o que é cabelo branco, o que é fogo. Então, Cristo se apresentou assim para João. E Cristo tem o poder de mutação, sim. E a gente não sabe exatamente como a gente vai ver Cristo na glória. Tudo parece indicar que é aquele Cristo da transfiguração. É um homem 100% glorificado, sem mancha, sem marca, sem mácula, né? Imaculado, o sol, o rosto dele como o sol da justiça. Não vai estar todo configurado assim, cheio de detalhes, porque esses detalhes serão indiferentes lá no céu. A referência não vai ser mais física, vai ser eterna. Então, ele é um Deus eterno. Ele não precisa mais de nenhuma referência para representá-lo. Ele é a própria luz. A representação final é ele próprio. Então, isso é tremendo. Aquilo ali é uma alegoria de João, conforme Deus lhe mostrou, e ele descreveu fielmente o que ele estava vendo, para mostrar o que o judeu conhecia. No próprio Apocalipse diz, né, que a cidade não precisa de luz, né? Por quê? A luz é o próprio Senhor, né? Os anjos, ao que parece, são os ministros da palavra de Deus. Nós falamos, né? Por isso que é muito sério, irmãos. É muito sério ser um ministro de Deus. É muito sério ser um pastor. Hoje qualquer diz que é pastor, né? Diz que é pastor. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Estão brincando com isso, né? O título tem nada a ver, né? Olhando aqui o Apocalipse, você vê que é algo sério. Os anjos são os ministros da palavra de Deus. A tradução de anjo pode ser simplesmente mensageiro, aquele que entrega uma mensagem. Como eu falei, observe-se que nos capítulos 3 e 4, a mensagem para a igreja é passada para o anjo que entrega a congregação. Uma igreja, nenhum membro da igreja vai recorrer a um irmão para ter uma mensagem. É o pastor que tem essa mensagem. É o pastor que é responsável. E nas sete igrejas, nas 7 cartas para as 7 igrejas, para quem que foi endereçada as cartas? Foi para a igreja, mas quem que recebeu a carta? Foi os pastores. Foi os pastores. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se o pastor não disciplina a igreja, se o pastor não exorta a igreja, se o pastor não prega a palavra, se ele não ensina a palavra, Deus vai cobrar dele. Isso é sério. Isso é muito sério. Muito bem. Jesus tem as estrelas em suas mãos, ou seja, ele as sustenta pela palavra, pregada através de seus ministros escolhidos por ele, para pastorearem o seu rebanho. Às vezes a gente fala assim, a igreja tirou o pastor. A igreja tem o poder de tirar o pastor, irmãos? A igreja tem o poder de tirar o pastor? Tem? Tem não. Tem não. Eu penso assim, sempre pensei assim. Tem igreja que tira, mas tem igreja que tem igreja que tira, mas a mesma igreja tirando, ela está sendo direcionada por Deus. Às vezes o pastor teima muito, viu, irmão? Teve um pastor aí que falou assim, eu só fico nessa igreja, né? Ele seria eleito, né? Só fico nessa igreja se eu tiver mais de 60% dos votos. Falou isso aí com os oficiais da igreja. Aí foi para a eleição, ele não teve os 60% que ele disse só aqui. Aí ele queria ficar mesmo assim. Aí os oficiais, espera aí, pastor, o senhor não tem palavra não? Ele ficou de cara grande, né? Então ele teve que sair da igreja. Não era melhor ele ficar calado? Mas mesmo se ele tivesse 100%, ele não ficaria na igreja. Porque quem tira o pastor da igreja é Jesus.
A igreja do Senhor. Esse rebanho aqui é de Deus, não é do pastor. Passaram aqui, eu sou o quarto pastor, né? Passaram aqui 3 pastores. Essa igreja não era desses 3 pastores, nem é minha, nem será daquele que, depois que eu sair daqui, a igreja é de quem? A igreja é do Senhor. Fala, pastor Daniel. Antes que eu te tire da igreja. A Bíblia ensina que é Deus que coloca reinos e remove reinos. Isso vai acontecer circunstancialmente, ou por alguma situação justa, ou até na injustiça. Quando a Babilônia tomou Jerusalém, Deus permitiu que alguns dos seus santos fossem levados para a Babilônia. Sim. E outros ficaram. Jeremias foi preso lá na própria Jerusalém. É verdade. Deus coloca e tira, remove, ainda que seja por uma ação justa da própria igreja ou por uma ação injusta da própria igreja. Deus é que está fazendo. E lá na Babilônia, Daniel foi muito usado, né? Muito usado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Não é à toa que Paulo diz que esses ministros que se afadigam na palavra devem ser dignos de salário dobrado. 1 Timóteo 5,17. Que o obreiro do Senhor, ou seja, seu ministro, o pastor, deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Irmãos, por isso que eu estou falando, ser pastor não é uma profissão. Um dia desse, eu tô ali na internet, aí eu boto lá que eu sou pastor, né? Aí aparece lá, emprego na sua área. Tem emprego na sua área. Quer saber das igrejas que estão contratando pastor? Ou seja, profissionalizaram a igreja, profissionalizaram o pastor. Mas você vê que a coisa é tão séria que o próprio Supremo Tribunal Federal não reconhece a profissão de pastor, porque não é uma profissão, é um sacerdócio. Nem pastor, nem padre, nem pai de santo, quem quer que seja, é a profissão. Pastor é chamado por Deus, pastor é sustentado por Deus. Uma vez eu fui para uma igreja, cheguei lá, aí o pastor estava saindo da igreja, estava querendo que eu concorresse lá naquela igreja. Aí eu cheguei, né, para pregar lá, para o pessoal me conhecer. A primeira coisa que a irmã falou, a diaconisa da igreja: pastor, a gente não tem condições de pagar um pastor, não. Rapaz, eu fiquei triste com aquilo. Eu fiquei triste com aquela situação. Eu não fui para ali por causa disso. Fiquei triste mesmo, falei para ele. Eu poderia escutar qualquer coisa, mas não gostei de escutar aquela palavra, uma palavra infeliz. Mas não foi culpa dela. Não foi culpa dela, porque ela foi ensinada desta maneira. Foi ensinada desta maneira. O Deus que chama, Ele capacita e Ele sustenta. Ele supre. Tá? Muito bem. O que sustenta a igreja, ou como Jesus sustenta a igreja, é através da palavra do Senhor. Sempre, irmãos, o Apocalipse está dando ênfase, esse primeiro capítulo está dando ênfase à palavra, não tradicionalismos ou movimentos. Eu fico preocupado com as igrejas que é ativista, ativismo religioso. Faz festa do aipim, faz festa da mandioca, faz festa do milho, faz festa de São João, faz festa de São Pedro, faz festa do amor, faz festa disso, faz festa daquilo. Isso não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Você pode até fazer o jantar dos namorados, o jantar dos jovens, o junta-panela, mas não é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra. É a palavra de Deus. A igreja só pode, a igreja se pede que obedeça à palavra pregada com fidelidade pelo seu pastor. Isso agrada a Jesus. Se o pastor estiver pregando a palavra, irmãos, fica com ele. Se ele deixar de pregar a palavra, larga ele. Deixa ele se lascar sozinho. Deixa ele para o inferno sozinho. Você não vai. Amém? Então,
Perdão aos irmãos, eu peço, porque não é do meu costume passar do horário. Concluindo aqui, qual a nossa atitude diante de Jesus, desse Jesus glorioso, desse Jesus que se revelou a João? Verso 20. Ezequiel e Daniel também se prostraram, os sacerdotes não conseguiram ficar em pé diante da glória de Deus. Quem conhece a Jesus e entra em sua presença, se prostra ante a sua glória e soberania. Nutrição e pregação. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o seu centro. Jesus sustenta a igreja com o seu poder, mesmo em meio a toda tribulação, e a igreja, obedecendo a sua ordem, prega a sua palavra e espalha a sua luz. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar nos dando sustento espiritual, nos fortalecendo, ministrando aos nossos corações, cuidando de cada um de nós, como igreja do Senhor nesse tempo. Nós somos a luz desse mundo em trevas, desse mundo perdido, desse mundo condenado, Pai, pelo pecado. Nós, como luz, devemos ser espelho para essa sociedade, olhar para nós e ver em nós a tua glória, a tua palavra. Leva-nos em paz, Senhor Deus, aos nossos lares, nos dê uma noite abençoada, cheia do teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, nos protegendo de todo mal, Deus, nessa trajetória, até chegarmos a Jerusalém celestial. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, queremos entregar em tuas mãos ainda a vida do seu Martins, que está se recuperando da cirurgia, muito obrigado, a vida da irmã da Rosilene, Pai, que também passou por uma cirurgia muito complicada, já está em observação. Cuida, meu Pai, trata, visita, meu Deus, o Yuri também, tenha misericórdia dele, Senhor, e de todos os enfermos, Pai. Entregamos todos em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Agradecemos a todos.